A Revolução de Julho de 1830, também chamada Trois Glorieuses, as Três Gloriosas, constitui um dos episódios centrais na longa e conturbada transição do absolutismo monárquico europeu para as formas liberais e burguesas de governo que marcaram o século XIX. Em apenas 3 dias, entre 27 e 29 de julho, o regime restaurado dos Bourbons em França foi mais uma vez derrubado. Desta feita, todavia, não por meio de uma insurreição jacobina de massas, como se dera nos estertores do século anterior, mas por uma coalizão instável e heterogênea de interesses. Burgueses liberais em ascensão, estudantes republicanos inflamados, trabalhadores urbanos oprimidos e membros ativos da maçonaria e da carbonária. Esta revolução, apesar de breve em duração, foi profunda em consequências. Ela não apenas pôs termo ao breve reinado de Charles X, último monarca da linha sênior dos Bourbons, como também inaugurou uma nova concepção de soberania, a do rei cidadão, figura simbolizada por Louis-Philippe d'Orléans, cuja origem nobre não impediu a sua adesão a princípios do constitucionalismo liberal e a retórica da representatividade nacional. O novo regime, denominado Monarquia de Julho, procurava conciliar a continuidade dinástica com os ideais políticos e sociais emergentes no seio de uma sociedade em acelerada transformação. Para compreender a natureza e o alcance deste episódio, é imperativo considerá-lo não apenas como produto de um descontentamento imediato, mas como expressão última de uma série de tensões que remontam ao período napoleônico, à restauração borbônica e às frustrações políticas dos setores médios e populares diante da resistência do trono em aceitar os novos parâmetros da legitimidade. O ideário revolucionário, embora mais brando que o de 1789, permanecia latente nos subterrâneos da vida política francesa, fermentando nas academias, nas lojas maçônicas, nos círculos literários e nos cafés das cidades. A restauração, iniciada após a derrota final de Napoleão em 1815, representou uma tentativa de reconstituir, sob roupagens moderadas, os princípios do antigo regime. O retorno de Luís XVIII ao trono foi acompanhado de uma carta constitucional que prometia equilíbrio entre a autoridade real e certas garantias liberais, mas que, na prática, procurava preservar os privilégios aristocráticos e cercear as aspirações igualitárias da Revolução. Esta solução híbrida, que buscava o compromisso entre a tradição e a inovação, revelou-se instável desde o princípio. Charles X, sucessor de Luís XVIII, aprofundaria as inclinações reacionárias da monarquia restaurada. Seu governo ficou marcado por uma série de medidas impopulares, como a indenização aos emigrados de 1789, o reforço do clero católico e a censura à imprensa. Tais ações minaram a já tênue legitimidade do regime e provocaram o descontentamento da burguesia, que via seus interesses econômicos e políticos ameaçados pela obstinação do trono em restaurar prerrogativas caducas. Em última instância, a insatisfação disseminou-se para além dos círculos políticos, alcançando o seio da sociedade urbana e fomentando o espírito de revolta. Os 3 dias de julho de 1830 não foram, pois, um espasmo isolado de violência popular, mas o desfecho lógico de uma crise prolongada. A decisão de Charles X em dissolver a Câmara dos Deputados, restringir o sufrágio e suprimir a liberdade de imprensa por meio das Ordenanças de Julho foi o estopim de uma rebelião que já se gestava nos bastidores. A população de Paris, habituada a protagonizar os grandes atos da história moderna de França, ergueu barricadas, tomou armamentos e enfrentou as tropas reais em combates de rua, que rememoravam os motins de 1789
e 1792. A adesão de segmentos do exército à causa revolucionária e a hesitação das forças leais ao trono precipitaram a queda do regime. Charles X, incapaz de reprimir a insurreição e isento de apoio significativo entre os deputados e a população, abdicou em favor do Duque de Bordeaux, seu neto, tentativa fútil de preservar a dinastia. Entretanto, a vontade popular e os interesses da burguesia convergiam para outra solução: a entronização de Louis Philippe, representante da linha de Orleans, considerado mais afeito ao espírito constitucional e à ordem liberal. Louis Philippe, ao aceitar o trono, adotou deliberadamente o título de Rei dos Franceses e não de Rei da França, indicando que sua autoridade não derivava do direito divino, mas sim da vontade da nação. Seu reinado procuraria equilibrar a estabilidade política com as demandas da burguesia industrial e financeira, que se tornara a nova classe dominante. Contudo, a contradição entre a retórica popular e a prática elitista do novo regime semearia futuras crises, culminando em 1848 na nova derrocada monárquica. As sociedades secretas desempenharam um papel decisivo no desenrolar dos acontecimentos. A maçonaria, herdeira dos ideais iluministas e revolucionários do século XVIII, e a Carbonária, genérico italiano da maçonaria desdobrada segundo o rito francês progressista desta, funcionaram como veículos de articulação e de difusão ideológica entre os setores mais inquietos da sociedade francesa. Seus membros estavam presentes tanto nas redações de jornais, quanto nos comandos de milícias populares e nos parlamentos clandestinos que animavam os clubes revolucionários. A conjunção entre as ideias liberais e os métodos conspiratórios destas sociedades criou um ambiente propício para a mobilização rápida e eficaz, permitindo que os atos de rebelião ganhassem dimensão política nacional em poucos dias. Não se deve, porém, subestimar o papel da imprensa liberal e dos panfletos incendiários na preparação do terreno psicológico para a revolta. A palavra escrita, neste contexto, tornara-se arma política de primeira ordem. A juventude estudantil, influenciada pelas leituras de Jean Rousseau, François-Marie Voltaire e pelos poemas inflamados de Victor Hugo e Alfred de Vigny, também se engajou com fervor na luta revolucionária. Esses jovens, muitos dos quais oriundos das classes médias urbanas, representavam uma vanguarda intelectual que via no regime de Charles X uma afronta à liberdade de pensamento e aos ideais de progresso e civilização. A classe operária parisiense, embora ainda em processo de consolidação, desempenhou papel crucial nos combates. Seu envolvimento não se deu tanto por motivações ideológicas, mas sim por ressentimentos econômicos e sociais, nutridos pelo desemprego, pela carestia e pelas péssimas condições de vida. A união de suas energias com os ideais da burguesia liberal deu à Revolução de Julho um caráter dúbio, ao mesmo tempo popular e elitista, nacional e urbano, progressista e conservador. Em suma, o que se assistiu nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830 foi a eclosão de um movimento que, embora pretensamente restaurador da liberdade e da ordem, fincou raízes em tradições revolucionárias que os monarcas restaurados tentavam obliterar. A monarquia de Julho não representou um rompimento absoluto com o passado, mas antes uma transição calculada, guiada por interesses econômicos e políticos precisos, embora envolta em símbolos de renovação. A presente obra visa, pois, delinear os principais marcos históricos deste movimento, destacando os fatores que precipitaram a queda de Charles X, os acontecimentos específicos dos dias revolucionários, bem como os elementos subterrâneos, especialmente as sociedades secretas, que catalisaram a mudança de regime. Com isso,
espera-se oferecer ao leitor uma análise não apenas cronológica, mas estrutural do fenômeno, revelando-lhe suas causas profundas e suas repercussões duradouras na história de França e da Europa moderna.